Débora Oliveira, vem para cá, vamos falar sobre essas bets, porque algumas operadoras de apostas que atuam aqui no Brasil lançaram uma carta aberta sobre as críticas de que os jogos estão endividando mais a população. Traz detalhes dessa carta para a gente. Vamos lá, viu, Uribe? Porque se de um lado a gente tem um ministro antecipando, porque vale lembrar que essa medida do que ele fala agora já tinha uma previsão de acontecer lá para o início do ano que vem, inclusive. Diante de tudo que vem ocorrendo, de várias denúncias e tudo mais, aí vem o Ministério da Fazenda tentando antecipar isso já para agora, já para esse mês de outubro. Por outro lado, então, a gente tem as operadoras de apostas com atuação aqui no Brasil. Elas são representadas e tem os detalhes, inclusive aí na reportagem no nosso site da CNN Brasil, para todas as dúvidas que vocês tenham em relação a isso. O que acontece? Essas operadoras, elas são representadas por 5 organizações aqui no Brasil. E foram elas que acabaram lançando uma carta aberta à nação para poder tentar se defender dessas acusações que vem sofrendo e também para justificar que essa questão do endividamento do brasileiro, o que o brasileiro está deixando de consumir por causa das bets, não teria muita verdade, segundo essas associações. Eles dizem o seguinte, que não procedem qualquer afirmações de que a indústria de apostas é responsável por suposta redução do consumo dos brasileiros. E para isso, Uribe, eles usam os dados do IBGE. Eles citam os dados que mostram que no segundo trimestre desse ano, o consumo das famílias avançou 1,3% e que por isso, então, os brasileiros não estariam deixando de consumir por causa de apostas esportivas, segundo eles. Eles dizem ainda nessa carta que eles não estão fechando os olhos para esses casos que são lamentáveis e reais, que têm sido veiculados de compulsão, ainda que raros, segundo eles. Por isso, as casas de apostas que assinam essa carta, elas reafirmam que estão comprometidas com o ambiente regulado, íntegro e responsável, são palavras das associações, sendo totalmente contrárias a quaisquer ferramentas ou peças de divulgação que induzam o apostador a um comportamento compulsivo ou às promessas de dinheiro fácil, como a gente tem ouvido muitas denúncias, inclusive até influenciadores, né, sendo presos por causa desse tipo de coisa. As associações que assinam, a Associação Nacional de Jogos e Loterias, que é a organizadora dessa carta aberta, o Instituto Brasileiro de Jogo Legal, a Associação Internacional de Gaming, a Associação Brasileira de Defesa de Integridade do Esporte e a Associação em Defesa da Integridade, Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas, eles que estão assinando essa carta aberta, trazendo ali a defesa deles, Uribe. Sempre cabe do outro lado, a defesa, e é sempre importante que tenha a regulamentação. Tudo que é regulamentado é melhor para o país, como tem feito o governo federal. Ontem nós demos a informação de que Omar Aziz, o senador, também está pedindo a suspensão das bets, principalmente esportivas, caso não haja uma regulamentação rápida do governo federal. E lembrando, né, Débora, está lá nos escaninhos do Senado Federal a questão dos jogos de azar. Depois das eleições, o PL dos jogos de azar deve ser levado a plenário no Senado Federal. Aí é volta de cassino, volta de bingo e também da regulamentação e regularização do jogo do bicho. Obrigado, Débora, pelas informações.